Desde 2016, o governo federal faz um pente fino em benefícios previdenciários pagos aos brasileiros. A meta é diminuir os gastos e pôr fim às fraudes cometidas contra o sistema. Já há uma estimativa do valor que será economizado com as revisões. O governo federal deve suspender o pagamento de 5 bilhões de reais aos beneficiários do INSS, que inclui, por exemplo, auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. Na última segunda-feira, o governo divulgou um balanço dos cortes. Entre o segundo semestre de 2016, quando começaram as primeiras revisões, e o fim do mês passado, foram suspensas quase 109 mil aposentadorias por invalidez e aproximadamente 342 mil auxílios-doença. Total de 9 bilhões e 600 milhões de reais em benefícios suspensos. A previsão é que até o fim deste ano já tenham passado pelo processo de revisão quase 553 mil auxílios-doença e mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. Até lá, a economia em benefícios deve aumentar em 5 bilhões de reais. Ainda não há a quantidade exata de pessoas que vão deixar de receber os valores pagos pela Previdência Social. De acordo com a Controladoria Geral da União, a medida busca melhorar o cruzamento de dados dos beneficiários, uma forma de combater as fraudes. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Ícaro Cavalcante, a quem eu agradeço pela presença aqui conosco para falar sobre esse tema. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, boa tarde, tudo jóia. Tudo bem. Doutor Ícaro, entre os benefícios que serão suspensos estão o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Como é que funcionam esses benefícios e quem tem direito a eles? Ambos os benefícios são benefícios por incapacidade, tá? Eles são concedidos a segurados da Previdência Social, pessoas que efetivamente ou pagaram ou são empregados em regime seletista, e essas pessoas, elas se tornam incapazes para o seu trabalho. E daí a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez vai ser entre a abrangência e a duração dessa incapacidade. Se a pessoa está incapaz por um certo período, até, digamos, 2 anos, ela receberá um auxílio-doença. Ou se essa pessoa está incapaz apenas para uma profissão, mas consegue exercer outras profissões, ela também receberá um auxílio-doença. Caso ela esteja incapaz para todas as profissões e o benefício seja, a incapacidade seja de longa duração, e aí ele vai ser uma aposentadoria por invalidez. É aí que ocorre a fraude em relação especificamente a esses benefícios? Também, sim. O grande problema é que as pessoas, elas acabam, às vezes, exagerando na incapacidade ou elas não falam. Algumas, logicamente, que não são todo mundo, né? Algumas pessoas, elas exageram para conseguir o benefício justamente ficar, como elas dizem, encostadas no INSS. Agora, o seguinte, esse corte vai trazer um benefício enorme para o governo, a economia, né, de gastos. Agora, por outro lado, a gente viu aí, são números enormes que podem ser perigosos também no que diz respeito a segurados que não praticaram nenhum ilícito, estão ali no meio também desse corte. Isso. É muito complicado você falar em Previdência Social em números, porque, querendo ou não, a gente está lidando com pessoas. E pode ser, sim, que tenham pessoas que cometam fraudes, mas também tem pessoas com boa índole que realmente precisam desse benefício e muitas vezes têm uma decisão equivocada, justamente porque o perito ele vai procurando a fraude. Isso é muito perigoso, você atender uma pessoa em situação de necessidade procurando aonde ela está tentando te enganar. Às vezes a pessoa é humilde e não sabe, né, Exatamente, responder de forma adequada ou solicitar, né, o que ela precisa. Às vezes ela fica nervosa na frente do perito e acaba, sim, às vezes exagera um pouco, né? A gente nunca exagerou uma doença, às vezes de vez em quando porque para a gente uma doença, ela pode ser o fim do mundo. Às vezes uma gripe, que para outra pessoa não é nada, para a gente é uma coisa muito importante. Agora, no caso de comprovação da fraude, quais as penalidades para os beneficiários? Então, o beneficiário que frauda e ele é comprovada a má-fé dele em relação à Previdência, ele pode ter o benefício revertido de volta para o INSS, né? O INSS pode entrar na Justiça para cobrar o valor que foi pago de volta, e essa pessoa também pode sofrer uma sanção criminal. Ela pode entrar na Justiça, fazer uma denúncia para que essa pessoa responda criminalmente pela fraude cometida contra o INSS. Agora, o INSS errou, também vai acontecer o mesmo processo com o INSS, né? Não a parte criminal, né? Ele vai ter... administrativa e tal. Ele tem, o beneficiário que ele tem uma negativa administrativa, ele tem o direito de recorrer ao CRSS. Tá? Ele tem o direito de recorrer ou ir à Justiça.
Maravilha, então. Obrigada pela participação conosco, pelas explicações, né, Cadu? Isso, doutor. Muito obrigado pela participação. Boa tarde.